Olá pessoas, eu sou o professor Keiler, você está no canal H de História. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita aí, vai lá, olha, bem aqui no cantinho, você clica lá no inscreva-se, que está bem de vermelho aí, e logo em seguida você aperte lá, dá uma badaladinha lá no nosso sininho, para você então ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, de todos os vídeos que serão postados. Nós vamos falar hoje sobre o Brasil colônia, e o tema de hoje é a escravidão indígena. Roda a vinheta. Quando a gente fala de escravidão indígena na colônia, é óbvio que a gente tem que também lembrar que a primeira relação com os indígenas e os portugueses aqui no território não foi exatamente de escravidão. Quando os portugueses chegam aqui em 1500 e mais tarde vão então iniciar a exploração do pau-brasil, nós já temos uma exploração da mão de obra indígena que não deve ser confundida com escravização da mão de obra indígena. No primeiro momento, o índio e o português, eles têm ali entre si uma relação de troca baseada no convencimento. A gente percebe então que o índio, ele é convencido a extrair uma grande quantidade de pau-brasil que será entregue aos portugueses. Nessa relação, embora a gente perceba e pareça muito covardemente desigual, é importante também lembrar que o índio acreditava que ele estava levando vantagem sobre o português. Da mesma forma que o português chegava aqui e oferecia pequenos objetos, como facas, terçados, serras, machados de ferro para os índios, a gente vai verificar então que os portugueses saem daqui achando graça e acreditando que eles enganaram um bando de ingênuos com todos aqueles objetos, trocando por pau-brasil, que seria um objeto muito caro na Europa. No entanto, o índio também acredita que ele estaria levando vantagem, porque o português está vindo aqui pegar pau-brasil, atravessando todo esse oceano Atlântico para pegar para o pau-brasil e dando a ele objetos muito úteis. Então eles pensam, será que lá não tem árvore para eles se darem todo esse trabalho de vir por aqui? Enfim, essa questão aí de troca e ao mesmo tempo de que ambos estão levando vantagem foi o que durou até a colonização. A partir da colonização, nós temos então a efetiva implantação da escravidão aqui no território. E os primeiros a serem escravizados serão os índios. Mais tarde os negros africanos. Mas num primeiro momento nós vamos verificar que essa experiência é com os índios. A escravidão indígena é o primeiro elemento dessa relação após colonização com esses indígenas. E aí a gente verifica o seguinte, mas por que com a colonização é necessário a escravidão? Porque o sistema de trabalho ele passa a ser diferenciado. A produção açucareira, que foi o elemento implantado aqui, para então iniciar o processo de colonização, ela precisa de uma produção, uma dinâmica de produção em larga escala. E essa dinâmica de produção, ela precisa de um trabalho dinâmico e contínuo. É necessário que os trabalhadores produzam muito, de forma eficiente, em tempo hábil, mas ao mesmo tempo eles produzam principalmente de forma contínua. Isso significa dizer que os trabalhadores têm que trabalhar horas ininterruptas por dia e muitos dias para uma produção em larga escala. E os escravizados serão esses índios, que por sua vez vão apresentar problemas, vão apresentar entraves a esse processo de escravidão. Um elemento muito importante que eu ponho aqui como uma observação é que, embora você já tenha ouvido falar, se você já ouviu isso, conte aqui como você já ouviu aí nos comentários, tá? Mas é importante verificar que alguns livros mais antigos, eles diziam que o índio, por oferecer resistência à escravidão, ele acaba então não sendo escravizado. Gente, isso não é verdadeiro. Tá? Isso é uma falácia antiga, desprovida de uma pesquisa mais responsável, desprovida de uma pesquisa mais séria, desprovida de uma pesquisa mais eficiente. Tá? O fato do índio ter oferecido resistência não significa dizer que o índio não foi escravizado por conta
dessa resistência. A gente percebe então que, mesmo mais tarde sendo proibida a escravidão indígena e já implantada a escravidão negra no Brasil, a gente vai perceber então que, por exemplo, em São Vicente, a escravidão indígena ela vai durar até o século XVII. No século XVI é proibida a escravidão indígena, mas lá até o século XVII a gente ainda vê índios sendo escravizados. A gente percebe também que aqui no norte, no Grão-Pará e no Maranhão, até o século XVIII, a gente ainda vai encontrar índios escravizados. Então, o fato de ter oferecido resistências não necessariamente significa dizer que esses índios teriam, então, se livrado da escravidão. Até porque o negro também ofereceu muitas resistências e continuou sendo escravizados até o final do século XIX. Ali no Nordeste açucareiro, por conta da proliferação dos engenhos e ao mesmo tempo da produção de açúcar, nós vamos detectar então esse aprisionamento de índios com mais destaque, com mais intensidade nesse primeiro momento. E eles vão então levar esses índios para trabalhar nos engenhos açucareiros. Eles quem? Quem é que captura esses índios? Outros índios. É importante levar em conta que os portugueses fizeram alianças com tribos e usaram essas tribos para capturar indígenas, para levar para os engenhos. Outro elemento que também se destaca aqui é que muitos desses indígenas que já faziam aliança com os portugueses, eles já viam inclusive na moeda trazida pelos portugueses um elemento que o diferenciava de outras tribos. E eles começaram não só a pegar dinheiro, como também objetos, que também continuava sendo elemento de troca. E aí então eles capturavam tribos rivais, muitas vezes para levar como escravizados, ou simplesmente capturavam outras tribos que nem eram tão rivais assim, em troca de objetos e até de dinheiro que os satisfizesse. É importante destacar, e alguns historiadores falam nisso, que alguns índios, eles ficaram muito inclinados a essa aproximação com os portugueses, inclusive adotando voluntariamente um comportamento de brancos e lutando contra outras tribos aqui na região. No entanto, todo esse processo de aprisionamento gera guerras entre esses indígenas. Vai gerar, então, conflitos. E muitas vezes, para favorecer a tribo aliada, os portugueses traziam armas de fogo. E essas armas de fogo eram utilizadas para capturar esses índios. Só que quando se chegava nessas tribos, havia uma guerra. Muitas vezes essa guerra precisava do uso das armas de fogo. A gente vai verificar então que a quantidade que foi capturada ali, ela era muito abaixo do que a quantidade que havia ali e que era necessária então para abastecer os engenhos. E aí a gente percebe então esse primeiro momento, essa mortalidade, ela seria então responsável por um determinado prejuízo para a aquisição desses escravos. Outro elemento são as fugas. Muitos índios vão começar a fugir dali daquelas regiões litorâneas, vão começar a fugir daquelas áreas onde seria basicamente uma fonte de aquisição de mão de obra, e isso daí vai diminuir a população no local. Associada também à mortalidade, vai dar uma reduzida na quantidade de índios e automaticamente da mão de obra. Isso não é interessante, gente, porque o engenho açucareiro e a produção da cana-de-açúcar, ela requer uma mão de obra abundante. E esse vazio demográfico, praticamente, que vai se tornar o litoral brasileiro, acaba sendo prejudicial a esse processo de produção da cana-de-açúcar. Outro elemento que a gente percebe também é que, além das resistências que a gente destaca aí, e que ela é importante, mas ela não é o elemento definidor para a não escravização, a gente tem também a questão da imunidade indígena, que ela é muito frágil, ela não tem resistências para determinadas doenças que foram trazidas pelos portugueses. Os índios morriam de gripe. Naquele momento, a gripe era algo desconhecido para eles. E o vírus da gripe acaba sendo letal. Assim como outros elementos que seriam muito difíceis, inclusive, de detectar. É o caso da sífilis, por exemplo, de gonorreias, que eram contraídas a partir de relações sexuais com os portugueses. Que a gente vai perceber, então,
que muitos índios acabam se contaminando por essa relação sexual com os portugueses. A Índia vai e acaba tendo uma relação com portugueses, se contamina. Muitas vezes ela acaba vindo para a tribo e se relacionando com outros índios e proliferando então a expansão dessas doenças. É importante destacar que os índios curam com ervas determinadas doenças. E já é muito difícil curar determinadas doenças que eles conhecem. Imagina a sífilis e gonorreia. Até eles perceberem que estão com a doença, já demorou, não deu tempo então de ter uma erva ali específica para curar, uma reza específica para lidar com aquilo, e aí a gente vai perceber então a mortalidade muito mais rápida, uma expansão dessa mortalidade muito mais complicada. Muitas pessoas associam que isso daí é um elemento fundamental para não colocar o índio como mão de obra escrava. Mas os livros mais recentes, com uma pesquisa mais aprimorada, eles destacam um outro elemento que é muito importante nesse momento para a compreensão dessa escravidão, desse processo todo, inclusive de rejeição da mão de obra, que é a incompatibilidade dos cotidianos entre os índios e os portugueses. Existe uma compreensão diferenciada dos trabalhos para esses dois grupos. Eles não veem o trabalho da mesma forma. Eles não veem o trabalho do mesmo jeito. Eles não têm uma concepção de trabalho igual. O português traz com ele a concepção de trabalho lá da Europa. O índio tinha uma concepção diferente, dado ao modo de vida, dada a forma de organização social e de produção que eles desenvolviam aqui no território. E entre esses elementos, a gente percebe, por exemplo, que a agricultura do índio ela é uma atividade complementar, diferente do português, que é praticamente uma atividade principal. Então, essa agricultura ela já era desenvolvida assim nas tribos indígenas aqui do Brasil, mas não como principal atividade. São pouquíssimas tribos que vão ter como principal atividade a agricultura. Eles realizam outras atividades de subsistência. E a agricultura, ela existe, embora ela exista, ela não é essa principal atividade. E muito menos ainda uma agricultura com uma produção em grande escala, em larga escala. O índio é autossuficiente. Uma produção em grande escala é totalmente incompatível, diferente e sem sentido para esse indígena. Ele não consegue entender porque tudo aquilo de açúcar. Inclusive o índio nem conhecia o açúcar. E ele não entende por que tudo isso. E não adianta dizer que é para adoçar, ele vai ficar mesmo assim confuso. Como assim para adoçar? E tudo isso não dá para adoçar. Então fica realmente difícil. Vai dizer que é para vender, ele também não vai compreender isso de uma forma aceitável. Ele vai compreender, mas não vai aceitar isso de uma forma que possa justificar todo esse empenho na grande produção. Outro elemento são os horários. O índio não está acostumado a trabalhar com horários, ele trabalha de acordo com a sua necessidade e muitas vezes, mesmo de acordo com a necessidade, ele precisa ter o tempo certo. Ele não vai sair caçando em qualquer horário, pescando em qualquer horário. Ele tem as suas estratégias de caça, de pesca, de coletas dentro da floresta, que requer naturalmente toda uma habilidade. O horário, o momento ajuda muito. Caçar é melhor à noite. Se for um animal de hábitos diurnos, ele vai estar dormindo dentro de uma toca, o que facilita cercar aquele animal e naturalmente caçá-lo. E esses elementos também fazem parte de uma mentalidade do indígena que não é compatível com a mentalidade do português, que trabalha com horários. Outro também elemento que a gente destaca aqui é que na produção de excedentes na agricultura, que já é uma coisa incompreensível para o índio, não aceitável muitas vezes, muito mais não aceitável do que incompreensível, é importante destacar que quem é aprisionado para a produção agrícola é o índio homem. E na comunidade indígena, a agricultura era uma atribuição das mulheres, haja vista que todos trabalhavam na produção. E cada um com suas atividades, cada um com as suas funções. E dentre as funções das mulheres estava, então, a agricultura. Então não era interessante pegar o índio que não está relacionado a essa atividade, portanto nem sequer aprende muitas vezes, e colocar ali. Vai ser um prejuízo, vai ser um problema. A partir de um determinado momento a gente percebe também essa preferência pelo negro africano por parte principalmente dos portugueses.
É importante destacar que alguns historiadores, inclusive mais clássicos, fazem parte da nossa historiografia, eles já destacam que o índio era um negócio interno da colônia. Eu gosto muito desse termo, negócio interno, porque eles dão conta de uma estrutura de captura e aquisição do índio que ela estava aqui, no território, na região, e que não envolve com participação ou aquisição de lucros a coroa portuguesa. Nessa captura do indígena, a gente percebe que os senhores de engenho contratam tribos, as tribos capturam, levam para o senhor e o senhor paga esses indígenas recompensas que naturalmente serão interessantes para os senhores, porque agora tem a mão de obra, e serão interessantes para os indígenas, que foram recompensados pela captura. E a coroa portuguesa, ela não teria nenhuma vantagem com isso. Já com a escravidão negra, a coroa seria a principal beneficiada. Com a escravidão negra, a coroa portuguesa, ela seria a principal recompensada. Isso porque, primeiro, para retirar o negro da África, a coroa portuguesa estaria à frente desse processo, porque ela é a única que pode tirar os negros dali. Haja vista que são colônias de Portugal e que existe entre elas e Portugal o pacto colonial. Então os portugueses são os únicos que podem retirar o negro dali, entendo o negro como um produto, certo? É essa a visão que eles vão ter do negro e vão retirar dali para vender em outras localidades. E aí, como Portugal é quem vai retirar e vender esse negro através do regime de monopólio, a gente percebe então que também será unicamente deles os lucros com a venda de escravos. Não é uma questão do negro ser melhor que o índio, é importante sempre destacar isso, mas uma questão da gente destacar que o negro é muito mais lucrativo do que os indígenas. Para a coroa portuguesa, lucro é essencial. Aliás, é por lucros que está havendo um processo de colonização. Então, Portugal vai, a partir de, por volta ali de 1537, inclusive com o apoio da própria igreja, que Portugal vai proibir a escravidão indígena. Porque ao proibir a escravidão do índio, ela força então que esses senhores de engenho comprem negros. Se eles não podem escravizar índios, teoricamente eles seriam obrigados a escravizar negros. E aí então a coroa portuguesa, para reforçar a ideia de que é interessante e ao mesmo tempo garantir a obrigatoriedade da escravidão do negro, ela vai então criar aquilo que a gente chama, alguns livros põem assim, do mito da indolência indígena. Vou repetir, o mito da indolência indígena. Quando a gente fala mito da indolência indígena, a gente já parte então para uma falsa ideia. O mito significa isso, essa falsa ideia de que o índio era indolente. Para valorizar a mão de obra negra, é interessante dizer que ela é muito melhor que a mão de obra indígena. Então, não é de se estranhar que os portugueses então vão criar essa falsa ideia, esse mito da indolência indígena, dizendo que o índio era preguiçoso, o índio não costumava gostar de trabalhar, o índio não sabe trabalhar, o índio está mal acostumado, o índio tem uma série de problemas que essa mão de obra perfeita do negro que nós estamos oferecendo para vocês, e que vocês não saibam que unicamente a gente quer lucros, ela é melhor que a mão de obra indígena, tá? É muito importante destacar isso, tá, gente? Que a preferência pela mão de obra negra, ela está muito mais associada com o interesse nos lucros que ela vai garantir, que são muito maiores do que necessariamente ser melhor ou o índio ser pior enquanto mão de obra. Por falar em igreja dentro desse processo, é importante destacar que ao proibir a mão de obra indígena, a igreja, então, ela se torna responsável em organizar esses índios dentro de um projeto de catequese. É aí que nós vamos verificar a chegada dos primeiros jesuítas chegando aqui no Brasil, lá no primeiro governo geral, que é o Tomé de Souza, na figura então do padre Manuel da Nóbrega e também do padre José de Anchieta. Os jesuítas vão chegar aqui e criar então vários estabelecimentos que a gente vai chamar de missões. Em alguns locais estão chamadas de reduções, ou também de aldeamento, como é o caso aqui da Amazônia. E aí então começa o processo de catequese.
essa catequese, ela começa com o processo de aculturação desse índio. E esse processo todo, desde o início, ele está paralelo a um processo de conversão do índio à religião católica. Se o índio for convencido a adotar o catolicismo, ele vai acreditar na salvação da sua alma. E a partir desse momento, para salvá-la, ele vai ter que obedecer algumas regras, alguns elementos que o jesuíta vai oferecer para eles. E entre esses elementos, ele precisa agradar a Deus. E nada melhor do que agradar a Deus como o trabalho. Se você trabalha para a igreja, se você produz para a igreja e com grande satisfação, você agrada a Deus. E em troca, Deus vai garantir a salvação da sua alma. Em outras palavras, com esse processo de conversão e de catequese, o índio se torna praticamente uma mão de obra voluntária e servil para a Igreja Católica. A Igreja Católica vai utilizar esse índio para um processo de extrativismo em várias regiões aqui do território, inclusive as regiões que foram mais tarde ocupadas, que são territórios espanhóis. E ali eles vão garantir a produção, a extração e vão fortalecer essas missões e automaticamente também a Igreja Católica. Durante algum tempo a gente vai perceber que, principalmente em alguns momentos em destaque, nós vamos ter embates entre os colonos e os jesuítas por essa disputa pela mão de obra indígena. Os colonos, então, querendo escravizar os indígenas, eles vão querer exatamente os índios que já estão nestas missões, porque eles são índios que já foram preparados para todo um processo de agricultura, de trabalho na pecuária e outras atividades que foram ensinadas nesses lugares para esses indígenas. E isso vai chegar até a coroa portuguesa, isso vai precisar ser resolvido por uma autoridade. E foi aí então que surgiram condições específicas para o processo de escravidão do índio aqui na colônia. E a gente pode então citar alguns elementos. Entre esses elementos eu destacaria 3 que foram então estabelecidos com processos legal de escravidão do indígena. O primeiro processo é a guerra justa. E nesse processo ficava então estabelecido que seria escravizado o índio que não aceita a fé cristã, que guerreia com os jesuítas, que cria problemas para a Igreja Católica, que resiste à expansão da fé cristã, que resiste à expansão da fé católica, que é o entrave, que acaba sendo um obstáculo para a propagação da fé. Esse índio, então, seria escravizado pelo processo de guerra justa, porque é justo escravizar um índio que não colabora com a expansão da fé cristã. O segundo elemento são as tropas de resgate. A gente vai perceber então que alguns índios, algumas tribos, elas vão guerrear com outras tribos, seja inimigas ou seja pelo interesse de adquirir algum objeto. A gente vai então verificar que elas guerreiam e a tribo vencida ela vai ser capturada e oferecida como escravo para jesuítas ou para colonos. Isso daí é um processo que a coroa portuguesa legitimou, ela seria então legal. Um processo pelo qual o colono ou o jesuíta vão chegar a essa tribo que tem uma determinada quantidade de índios capturados e vão oferecer moedas ou machados ou serras ou qualquer outra ferramenta, inclusive armas de fogo e pólvora, que serão trocados pelos índios capturados, que serão levados para as missões ou serão levados para engenhos que podem ser então escravizados. Isso é um processo legal. E o terceiro elemento seria escravizar os índios que ainda praticavam a antropofagia. A antropofagia é tida como um ritual demoníaco, um ritual que foi demonizado e associado naturalmente a um clima infernal. Isso daqui é a própria encarnação do mal e que a gente precisa combater isso porque a catequese ela também tem como objetivo desestruturar as práticas religiosas do indígena. Um momento específico também de conflitos entre colonos e também jesuítas é quando ocorre a expansão bandeirante no século XVII. Aquelas figuras lá de São Vicente que vão então fazer acordos, eles vão criar expedições que eram chamadas de bandeiras e vão fazer acordos para capturar esses índios. E aonde é que estão os índios que seriam melhores mão de obra para esses engenhos? Nas missões.
Eles vão invadir essas missões. A gente percebe que eles vão chegar ali no século XVII, principalmente na região sul, e eles vão devastar, destruir várias missões. No século XVIII, o Marquês de Pombal então vai tomar algumas medidas que visavam então garantir o declínio do poder da igreja, uma fragilização da força da igreja, do que exatamente garantir alguma dignidade a esses indígenas. E a partir daí a gente percebe então a abolição da escravidão indígena aqui na colônia. Qual é o objetivo que o Marquês de Pombal tem? Isso seria exatamente uma forma de enfraquecer os jesuítas, porque são eles que controlam essa mão de obra. Só que é interessante destacar que muito dessa mão de obra é mão de obra convertida. Eles não se viam como escravos, eles se viam como servos da igreja que faziam o trabalho buscando naturalmente a salvação da alma. E isso vai ser discutido, isso vai ser debatido, mas Portugal não quer diálogo. Portugal precisa se apropriar das atividades que a igreja controlava na colônia e que estão dando resultados muito mais do que a mineração e o açúcar, que eram atividades daquele período. Então, o Marquês de Pombal vai então criar um embate com essa igreja. Essa política indigenista, ela visa basicamente tirar o índio da tutela da igreja. Se você gostou desse vídeo, aproveita então, dá uma curtida aí. Se você ainda não curtiu, curte, fortalece nosso canal, e o canal H de História agradece mais uma vez você por aqui. Valeu!